Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês hoje para comentar um pouco sobre essa questão dos títulos públicos que estão caindo, os títulos de renda fixa, os fundos de infraestrutura, especialmente aí os fundos imobiliários que têm milhares de investidores. Deixo antes aqui o meu convite, claro, para quem não é inscrito, se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Quero explicar um pouco, né, pessoal, o que está acontecendo. Quero focar um pouco mais nos fundos imobiliários de papel, um pouco mais nos títulos de renda fixa para a gente entender esse movimento de desvalorização dos títulos. E antes de tudo, né, pessoal, eu sempre gosto de comentar nesses momentos que é importante que o investidor tenha calma. Isso não é a primeira vez que acontece e não vai ser a última vez que vai acontecer, e na verdade pode gerar sim grandes oportunidades, desde que a gente saiba o que está fazendo, né? Porque mesmo em renda fixa, com exceção dos títulos públicos Selic, se eu tenho uma aplicação, um CDB que paga 100% de CDI num banco e tudo mais, uma LCI, uma LCA, que são aplicações que eu vou ver o meu dinheiro sempre crescendo, as outras aplicações pré-fixadas, IPCA+, são aplicações que têm volatilidade, né? E isso não quer dizer que seja ruim, desde que a pessoa não coloque um dinheiro de curto prazo nesse tipo de aplicação, tá? Mas também, como eu falei, calma, não dá para sair vendendo aí a qualquer preço, porque senão tem gente que vai acabar fazendo negócio ruim, né? Tem muita coisa, como vocês vão ver aqui, interessante inclusive para comprar, tá? Eu quero começar, pessoal, aqui pelo site do Tesouro, né? O tesourodireto.com.br, para a gente entender o porquê de tudo isso, né? Nós temos aqui no site do Tesouro as taxas, né, que são atualizadas ali diariamente, e o Tesouro, que é a referência do restante do mercado, para todos os outros agentes financeiros que atuam com emissão de títulos, seja eles quais forem, né, mas principalmente esses de renda fixa. E a gente percebe que hoje, né, por exemplo, esse título aqui, Tesouro IPCA mais 2029, ele está pagando IPCA mais 7,32. Para vocês terem uma ideia, um título pagar IPCA acima de IPCA mais 7 é uma coisa que acontece em 2, 3% do tempo, se a gente pegar nos últimos 20 anos. É muito raro eu ter esse tipo de rentabilidade. Mas por que essa rentabilidade surgiu? Porque os títulos desvalorizaram. E por que os títulos desvalorizaram? Porque o juro futuro subiu. A partir do momento que nós tivemos a alta dos juros futuros, eu já vou falar mais um pouco sobre isso também, e posteriormente a da Selic, mas a mandatário aqui é o juro futuro, nós tivemos uma desvalorização nesses títulos públicos, tá? Como eu falei, eles desvalorizam também, valorizam, desvalorizam, né? Em função da questão da marcação ao mercado. Para vocês terem uma ideia, tem título público atrelado ao IPCA que está caindo 27%, 31%, 34%, 18%, 12%. Tem alguns aqui que chegaram a cair 40% esse ano, né? A gente pega aqui os pré-fixados, por exemplo, ó, tem aqui 5%, deixa eu ver pegar algum pré-fixado. Ó, pré-fixado caindo 4%, 5%, 6%, né? Então, a queda é grande, né? E muita gente se assusta porque é renda fixa. Como assim, né? A renda fixa desvaloriza, né? Mas acontece isso também, tá? O que acontece aqui, né? Se vocês contratarem, por exemplo, um título pré-fixado que tem um vencimento lá em 2031 e esse título está pagando, vamos pegar um pré-fixado aqui, 2031 está pagando 14,15% ao ano, vocês vão receber até o final, até esse 2031, 14,15% ao ano. Né? É exatamente isso que vocês contrataram. Vamos imaginar que vocês têm uma taxa de 14,31%, 14%, vamos arredondar, e o juro está 10%. A taxa que vocês recebem é atrativa em relação ao mercado. Se essa taxa de juro vai para 16%, os nossos 14% já não são tão atrativos em relação ao mercado. Se eu for tentar vender esse título antes do vencimento, eu vou pagar um pênalti, um deságio, né, para poder ter esse ajuste em relação ao que está pagando o mercado. Mas se eu ficar até o vencimento, eu vou receber exatamente lá os 14%. Tá? Então aqui, pessoal, é o que acontece às vezes que a gente fala com algumas empresas que divulgam resultado, né? Eu tenho uma perda contábil,
mas efetivamente eu só vou ter uma perda financeira se eu vender o título antes do vencimento, tá? Isso é importante a gente lembrar, né? E é diferente de queda de ações, porque o valor tem que voltar, porque lá eu vou receber, quanto mais perto chega do vencimento, ele vai ter que ajustar esse valor aqui. E vários desses, isso aqui afeta debêntures diretas, CRIs, CRAs, e também aqueles fundos que têm esse tipo de título na carteira, né? Tem os fundos de infraestrutura que tem debênture na carteira, a lógica é a mesma, né? Tem os fundos imobiliários que têm CRI, os fundos agro, os FIAGROS que têm CRA na carteira, acontece exatamente isso. Claro que nesse caso desses fundos que são negociados, né, existe a marcação a mercado dos títulos e as pessoas começam a vender esses títulos no mercado também. Então tem essas duas variáveis. Da mesma forma que se eu for tentar vender uma debênture agora, eu posso sofrer com esse deságio, tá? Ah, Thiago, mas então quer dizer que o juro tem que cair? Qual é o ponto aqui, né? De novo, os títulos eles têm vencimento. E qual é o principal ponto aqui, tá? É o juro futuro, né? Se o mercado percebe que o juro pode voltar a cair no final do ano que vem, o juro futuro começa a cair agora. Então, em algum momento, isso começa a se normalizar, como já aconteceu dezenas de outras vezes, tá? E lembrando, ficando até o vencimento, eu vou receber exatamente aquilo que eu contratei, mesmo que tenha volatilidade até esse momento. Claro que se eu comprar, por exemplo, um fundo imobiliário que tem CRI na carteira, um FIINFRA que tem debênture, os títulos que estão dentro da carteira também têm vencimento. E essa é uma segurança que a gente tem, não é uma garantia, vamos dizer assim, que em algum momento a cota vai ter que começar a voltar a subir. Porque hoje a gente não tem problema nos títulos em si, né? Tudo que a gente recomenda aqui, que a gente acompanha, não tem problema nos títulos, é uma questão de mercado. E, logicamente, muita gente não sabe disso e vai vendendo a qualquer preço. Ah, Thiago, mas isso não é legal, isso não é bacana. Isso faz parte, pessoal, faz parte, né? É dessa forma que funciona. E as pessoas vendem de maneira desesperada, da mesma forma que elas vão comprar de maneira desesperada também. Ah, Thiago, mas isso pode ser porque não só pela questão do juro, mas pela possibilidade de tributação. Pode ser, pessoal, mas eu já comentei algumas vezes sobre isso também, né? Se eu vou ter uma tributação, ou pegar um valor, vai tributar 10% de dividendos, ok, eu tenho que calcular o que eu ganho menos 10%. Né? Eu lembro, e aí aquilo ali que deveria ajustar, o mercado deveria ajustar aquilo, mas o mercado vai exagerar. Né? Eu lembro de um caso de um fundo imobiliário que nós recomendamos que deu problema em 1,5% da carteira, né? E a gente ainda dobrou os problemas para deixar uma margem, 3% da carteira ia dar problema, ou seja, a cota tinha que cair 3%, a cota caiu 25%. Então o mercado exagera, da mesma forma que exagera para cima também. E isso, claro, pode ser uma boa oportunidade, porque se eu tenho um fundo, um ETF, um FIINFRA, que tem uma boa carteira, aqueles títulos têm vencimento, e o valor hoje do patrimônio é muito superior ao valor de mercado, é uma baita oportunidade, eu não posso vender. Hoje tem títulos aí com 15%, 20% de desvalorização em relação ao patrimônio. Ah, Thiago, pode ficar 50%? Pode. Pode ficar até 60% ou 70%, se sair todo mundo vendendo sem parar, pode. Só que o que vai acontecer? O próprio gestor pode liquidar o fundo e nos entregar pelo valor de mercado. Eu lembro uma vez que a XP tentou colocar um ETF de dividendos, né? Chamava XP Top Dividendos, se não me falha a memória. E ele tinha, tinha ações na carteira, né? Só que ele era de gestão ativa. Pena que o mercado não entendeu como ele funcionava. Ele era de gestão ativa e tinha as cotas sendo negociadas na B3. Né? E o valor dele patrimonial chegou a ficar 40% acima do valor de mercado. Ou seja, o valor de mercado estava muito abaixo do valor patrimonial, que não fazia sentido, já que a carteira dele eram ações. O que aconteceu? Eu lembro que nessa época os clientes estavam comprando, a gente estava comprando doidado o fundo, porque tinha essa diferença aí de 40% de desconto, e o fundo acabou sendo incorporado por outro. Né? Então, se houvesse uma queda muito exagerada nesses títulos, nesses fundos aqui, seja FIINFRA, seja fundo imobiliário, né? Não adianta, o gestor iria liquidar os papéis lá e ia devolver o dinheiro para todo mundo. É, né? Uma coisa que
não poderia acontecer, não, logicamente, né? Ter uma queda muito grande nesse sentido, até porque se não tem problema na carteira, e a maior parte desses títulos são atrelados à inflação, não tem problema na carteira, e sim, é uma questão de mercado, a cota cai, o yield aumenta, né? Porque a maioria deles não caiu o dividendo de alguns, inclusive, subiu aí nos últimos meses. Aí vai sair todo mundo comprando ao mesmo tempo, né? E aí o fundo vai valorizar de novo, tá? Eu sei que é uma questão que, como eu tenho comentado com os nossos clientes, a gente fica um pouco apreensivo, até porque a maioria são investimentos de renda fixa, né? E para a gente aqui, por exemplo, esse ano a renda fixa está muito mais volátil do que a parte de renda variável. Mas lembrando, tá, pessoal, principalmente esses fundos imobiliários, especialmente os fundos de infraestrutura, que têm títulos atrelados ao IPCA, o momento é muito bom, né? Tem fundos de infraestrutura que está pagando IPCA mais 9, IPCA mais 9,5, com os valores atuais, 15, 20% abaixo do valor patrimonial. A pessoa pode não gostar desse tipo de investimento, mas não pode ter medo de comprar nesses preços e muito menos faz sentido vender, né, entregar, ainda mais que os títulos ali têm vencimento e a qualidade desses títulos são muito boas, né? Então, esse é o recado, tá, pessoal? Calma, né? Para quem é nosso cliente, nos chamem lá no Whats, perguntem. Para quem não é, quiser bater um papo com a gente, nos chamem aqui no Whats também, que a gente auxilia vocês não só nessa questão de fundo imobiliário, dos FII Infra, da renda fixa, como no restante também dos investimentos de vocês, tá? Inclusive, eu vou deixar o nosso site aqui na descrição, com as nossas assinaturas, né, da Casa de Research, o nosso site da consultoria, para quem tem acima de 300 mil reais, os nossos contatos, né, pessoal, só mandar um WhatsApp ali, gravar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento aqui vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!